Já estou conectada aqui, ó. Você vai ter que colocar fone de ouvido. Tá? Então tá bom. Top. Boa noite, gente. Boa noite quem está aqui no site da Odonto Branding. Deixa eu explicar para vocês. A gente teve um pequeno imprevisto aqui na nossa transmissão pelo site. O Éder não conseguiu entrar na transmissão, mas vai rolar do mesmo jeito. Então, se vocês quiserem ver o Éder, vou dar uma sugestão, tá, Éder? Vocês conectem na página para vocês conseguirem mandar as perguntas, a gente conseguir responder melhor. E deixa ali do ladinho o celular para vocês verem o Éder, para ele também não ficar de fora. E quem está no Instagram tá vendo ele ali, tá bom? Enfim, bom, boa noite. Eu queria muito agradecer, tá, Éder, o convite que você me fez para vir falar aqui do assunto que eu gosto tanto, que é paciente com alteração sistêmica. Então, essa semana, inclusive, eu falei nas minhas redes sociais o quanto que eu estava honrada com o convite de fazer parte da Odonto Branding. Todo mundo me mandou um feedback maravilhoso, me deseja muito parabéns, porque sabe que é um time 10, é um time compromissado e que está fazendo diferença na odontologia do nosso país. E, enfim, aí hoje a gente trouxe esse tema, que é exatamente falar de paciente sistêmico numa nova abordagem, que é especialmente o sucesso do procedimento odontológico, né? Então, todos vocês sabem que alterações sistêmicas, sim, podem influenciar aí, né, no sucesso dos procedimentos, mas o que a gente quer trazer nessas próximas lives, eu e o Éder, é exatamente falar, não daquelas alterações sistêmicas super visíveis, né? Que o paciente chega para você e fala que tem, mas sim mostrar que a gente precisa identificar algumas alterações sistêmicas subclínicas, que às vezes mesmo a gente fazendo uma anamnese um pouco mais complexa, a gente não consegue saber de verdade se aquele paciente ele tem alguma alteração que pode comprometer, pode dificultar o resultado do nosso procedimento odontológico. Então, eu acho essa proposta maravilhosa e eu vou ter um prazer imenso de estar aqui falando as próximas semanas aí com vocês sobre isso. Certo, Éder? Tranquilo aí? O Éder falou que tá tudo bem, tá bom? Então, vamos seguir. Ó, eu trouxe um resumo para vocês, vamos entrar direto no assunto. Éder, você quer que eu dê algum recado para quem tá aqui no site? Ótimo, ótimo. Pessoal, ó, o Éder mandou um abraço para todo mundo que está aqui no site comigo. E vocês podem deixar as perguntas no site, que o Éder vai administrar, tá ali junto com a gente. E aí, no final da nossa live, assim, conforme a gente for indo, eu já vou respondendo, tá bom? O Éder, vamos lá então, ó. O Éder pediu. Sim, por favor. Vou dar um recadinho. Perfeito. Ó, top, top. Gente, ó, passando o recado do Éder aqui, tá ótimo, a nossa transmissão tá super top. É o seguinte, vocês que estão aqui na página do site, aqui embaixo, tem como vocês compartilharem essa live. Então, o Éder deixou um desafio, tá? Se a gente tiver 150, né, Éder, compartilhamentos aqui pelo site, manda para aquele colega que você gosta, que sabe que esse assunto vai fazer diferença, lá no grupo do WhatsApp da faculdade, enfim, dos colegas de trabalho, compartilha, chegando a 150 compartilhamentos, a gente vai disponibilizar para vocês aí o resumão dessa live, mas só se chegar lá, né, Weder? Tem que chegar lá, gente, vamos compartilhar, fazer bombar essa live. Então, clica aqui nos compartilhamentos para a gente seguir, eu conseguir compartilhar esse resumão com vocês, tá bom?
Vamos seguir então, vamos lá entrar no assunto e vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber, né, Pamela, como que a anemia vai comprometer o meu tratamento odontológico, o sucesso do meu tratamento odontológico? A primeira coisa que a gente tem que relembrar, né, relembrar de forma, enfim, você já sabe, todo mundo tá cansado de saber o que é anemia, mas é legal a gente relembrar, assim, estudando a fisiopatologia, o que isso influencia na nossa vida. Então, um paciente anêmico, a Organização Mundial da Saúde considera um paciente anêmico aquele paciente que tem uma diminuição dos níveis de hemácia, hemoglobina, hematócrito e principalmente hemoglobina, né? Essa anemia, enfim, ela vai prejudicar o transporte de oxigênio. Weder, você está me mostrando alguma coisa aí? Ah, então tá bom. Então, legal, legal. Ok? Então, essa anemia, Docs, ela vai prejudicar principalmente o transporte de oxigênio para os tecidos. E essa dificuldade de transportar oxigênio vai depender do grau, né, da intensidade dessa anemia. Quanto mais anêmico o paciente é, mais dificuldade ele tem de oxigenar os tecidos. Vou explicar um pouquinho melhor para vocês. E o que é interessante da anemia, só para vocês terem ideia, assim, dados médicos, né? Mas essa é uma das doenças mais frequentes na prática clínica. É uma das doenças, digamos assim, mais comum e talvez até um pouco negligenciada pelos dentistas. A gente vai ver ao longo da live que eu vou explicar isso para vocês. E a anemia, ela pode vir de forma isolada, mas ela também está associada com outras doenças crônicas. Então, guarda isso daí, já anota. A anemia, ela também está relacionada com outras doenças crônicas, ok? Bom, uma informação super importante e é um dos maiores motivos da gente estar fazendo esse conteúdo aqui para vocês. A anemia, ela é uma patologia subclínica, assintomática. Pamela, o que isso quer dizer? Quer dizer que essa é uma patologia que não apresenta sinais clínicos evidentes, sinais e sintomas evidentes. O que isso quer dizer? Vamos seguir, vamos colocar isso na nossa rotina odontológica? Quer dizer que se chegar para você um paciente anêmico, especialmente no começo da anemia, provavelmente você não vai reconhecer, não vai identificar muitos sinais e sintomas. Você vai perguntar para o paciente se ele está fazendo algum tratamento médico? Provavelmente não vai ser, não estará tratando se ele ainda não sabe. Se ele está se sentindo bem, se ele teve algum problema, ele vai dizer que não, que está tudo bem, que ele está se sentindo bem. Por quê? Porque a anemia não vai ter. Os sinais iniciais dela são muito discretos, né? Se o paciente te relatar, olha isso, Éder, olha só isso. O que o paciente pode te relatar assim no começo da anemia, já vou dar a dica aí. Ah, doutora, eu tenho tô com um pouco de fraqueza, tô com um pouco de sonolência, dor no corpo. Aí eu pergunto para vocês: fraqueza muscular, dor no corpo, preguiça, sonolência, dificuldade para trabalhar. Isso são sintomas que são assim super característicos de alguma patologia? Na verdade, de várias patologias, até gripe pode dar esses sinais e sintomas. Então, mesmo que o paciente te fale o que ele está sentindo ali, pode ser que você nem imagine, nem passe, mesmo pela cabeça do paciente, que aquilo pode ser uma anemia, pode ser qualquer outra alteração. Então, por isso que ela é tão subclínica, por isso que ela não é fácil de ser identificada, certo? Tudo bem até então? Quem tá aqui comigo, manda um joinha aqui, manda coraçõezinhos no Instagram e vai deixando aqui embaixo na página o seu comentário, o que você tá achando. Eu gosto de falar assim, ou você pode deixar uma dúvida, alguma coisa que você não entendeu direito, ou também deixa o que você aprendeu de novo. Isso é super legal. Eu tenho esse hábito. Quando eu converso com alguém e eu aprendo uma coisa nova, eu sempre falo, poxa, obrigada, eu não sabia disso, aprendi uma coisa nova. Então, deixa aqui também a coisa nova que você aprendeu, tá legal? Ok? Então, essa é a primeira atenção. Faz o hashtag marca texto aí. Primeira coisa que a gente tem que ter atenção é que essa é uma patologia subclínica, assintomática. Você vai conversar na anamnese com o seu paciente e muito provavelmente você não vai identificar isso, tá certo? Pamela, o que causa anemia em geral, ok? Bom, dois principais motivos, tá? Duas principais causas que assim mais comuns de um paciente com anemia. A primeira delas, Doc, é a carência nutricional.
Essa talvez você até já tenha ouvido falar. Então, é aquele paciente, por exemplo, que tem uma carência de ferro, uma carência de ácido fólico, uma carência de vitamina B, carências alimentares, nutricionais, ok? A gente sabe que atualmente na nossa vida corrida, né, a vida apressada do trabalho, nem sempre a gente tem aquela dieta adequada com o que a gente chama de alimento de verdade, né? Às vezes a gente come um alimento ali ultraprocessado, ou mesmo processado, embutidos, alguma coisa meio pronta, só que isso não tem os nutrientes, os macro e os micronutrientes necessários exatamente para nutrir as nossas células, nutrir o nosso corpo. E isso vai desencadear alterações sistêmicas, entre elas a anemia, né? Principalmente aí, se você não come aquele bom e velho arroz com feijão, beterraba, né? Enfim, legumes, verduras, enfim, você pode ter uma desnutrição, tanto do ferro como ácido fólico. Ácido fólico, por exemplo, está presente, ácido fólico e vitamina B12, está presente em folhagens verdes escuras, né? Então, pensa ali naquela couve maravilhosa. Não é todo mundo que diariamente tem essa dieta. Então, sim, a carência nutricional é um dos principais motivos. E o que isso faz? Uma deficiência de ferro, que leva ao que a gente chama de anemia ferropriva, ela vai levar a uma diminuição na produção e má formação de novas células sanguíneas. Então, se o paciente não tem ali ferro suficiente na sua dieta, quando a medula óssea for produzir novas células vermelhas, novas hemácias, né? Aí sim ele vai ter uma dificuldade, porque a gente não tem ali o substrato principal, digamos assim. Outro motivo tão comum quanto a anemia alimentar, né, essa carência nutricional, a gente tem doenças crônicas, certo? Então, por exemplo, o paciente com alteração renal, alteração hepática, tireoidiana, né, alterações da tireoide, uma patologia infecciosa ou mesmo oncológica, né, o paciente com câncer. São pacientes que podem ter aí, nesse caso, uma destruição exacerbada das células vermelhas circulantes no sangue. Então, não que não tenha essa destruição. A cada 30 dias, mais ou menos, todas as células, todas as nossas hemácias são renovadas. Mas, quando a gente pensa numa anemia por doença crônica, essa destruição, né, essa hemólise, ela é mais frequente, ok? Em decorrência da patologia, tá certo, Doc? Então, isso são as duas principais causas. Pamela, dá já para eu na anamnese ali, vamos voltar para a parte clínica, na anamnese identificar isso? Sim, dá, na sua anamnese você pode, só de você perguntar os hábitos alimentares, a rotina do seu paciente, pode te dar alguns indícios, inclusive. Então, digamos assim, seu João, como que o senhor trabalha com o quê? Como que é a sua rotina, né? E aí, se você vê que aquele paciente que trabalha muito, que às vezes não almoça em casa, ou almoça em qualquer local, ou mal come. E, vou deixar um adendo aqui, fiquem muita atenção. Isso daqui, Éder, eu aprendi, inclusive, na época da residência com as minhas colegas nutricionistas. Tem muito paciente obeso que está desnutrido. Estranho esse termo, né? Tem muito paciente obeso que está desnutrido. Como assim, Pamela? Porque o paciente, ele tem o quê? Ele tem uma grande reserva de gordura, mas não quer dizer que ele tem reserva de nutrientes, macro ou micro, vitaminas, sais minerais e tudo mais, certo? Então, essa já fica atento. Não necessariamente porque o paciente é gordinho, quer dizer que ele tá bem nutricionalmente. Às vezes ele tá desnutrido. Tudo bem? Ok? Bom, segunda atenção que eu dou aqui para vocês, segundo, abre parênteses, tá? Muitas vezes, como a anemia ela pode estar presente em alterações sistêmicas, muitas vezes, Doc, a anemia é o primeiro sinal de uma alteração sistêmica importante. Olha a importância disso, tá? A gente tá falando aqui anemia, mas eu já vou dar essa puxadinha, né? A gente sabe que um paciente, por exemplo, com uma alteração renal, uma insuficiência renal, uma insuficiência hepática, eu tenho uma alteração no meu manejo. Não posso atendê-lo tranquilamente, mas eu preciso ter alguns cuidados. E às vezes ali, a gente identificando essa anemia, ela pode sim ser o primeiro sinal dessas outras alterações sistêmicas, ok? Então, assim, quando a gente tem esses quadros, a gente tem que ter cuidado ainda redobrado, especialmente com o nosso manejo, especialmente com o nosso planejamento odontológico desse paciente. Tudo bem? Anotaram aí?
Todo mundo aqui comigo na live? Tranquilo. Então, vamos seguir, tá? Esse é o segundo aspas que eu hago para vocês. A anemia, ela pode ser primeiro ou único sinal de uma alteração sistêmica importante. Por isso que a gente tem que estar rastreando isso. Bom, Pamela, ok, você já me falou que a anemia por deficiência de ferro é a mais comum, essa eu já conheço. Tem algum outros tipos de anemia? Tem, Docs. Eu não vou ficar aqui me aprofundando muito, tá? Só que sim, tem outros tipos de anemia que também estão relacionadas com deficiências nutricionais e não necessariamente com uma alteração grave de saúde. É importante a gente reforçar isso, né? Porque, assim, como eu falo muito de pacientes com alteração sistêmica, que é com que eu trabalho, não quer dizer que só tem uma alteração sistêmica aquele paciente que chega para você assim, pálido, já com aspecto de convalescência, não, né? Não é necessariamente isso. Às vezes aquele seu paciente jovem, que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, pode estar assim com uma alteração sistêmica. Só para vocês terem ideia, a anemia, ela é bastante prevalente em mulheres, especialmente mulheres que têm uma menstruação exacerbada, uma perda sanguínea. Eu até esqueci, menorreia, se eu não me engano, que é a menstruação exacerbada, com muito sangramento. Então, isso é comum, às vezes, uma mulher grávida. Também pode ser comum, sabe aonde? Em gestantes, né? Gestante tem um outro ser ali que necessita de muitos nutrientes. Então, às vezes, as reservas nutricionais dessa gestante estão sendo usadas por causa da gestação, ela precisa de mais aporte nutricional e nem sempre isso é reposto. Então, são pacientes que, aparentemente, são pacientes tranquilos, saudáveis, né? Mas sim que podem ter ali essa anemia subclínica, ok? Outros tipos de anemia, né? Esse paciente, por exemplo, que tem uma dificuldade de absorção da vitamina B12 ou do ácido fólico, é um paciente que pode desenvolver o que a gente chama de anemia perniciosa. A anemia perniciosa, Doc, ela é muito, muito comum, não, mas ela comete mais pacientes alcoólatras, por exemplo. Eu duvido que você não tenha um paciente aí que faz uso crônico de álcool, né? Aquele paciente que bebe, ou ele bebe diariamente, ou ele bebe muito no final de semana. E tem muito paciente jovem, garotão aí de 30 anos, que, bebe todas as final de semana e sim, pode estar no quadro de anemia. A gente nunca sabe, certo? Então, paciente alcoólatra, paciente com doença celíaca, tem inúmeros pacientes com doença celíaca e nesses pacientes a chance de ter anemia perniciosa é maior, ok? Pacientes com doença de Crohn também, que é uma doença inflamatória intestinal. Então, tudo isso, algo que dificulta a absorção dos nutrientes no intestino, pode levar o paciente a ter um quadro de anemia perniciosa, que é tão grave quanto a anemia ferropriva, ok? Outros tipos também, né? Anemia hemolítica, que a gente tem um paciente, é um quadro autoimune, que o paciente tem uma destruição exacerbada das hemácias, uma hemólise exacerbada. Eu tenho aquelas que a gente mais vê, né, na faculdade, que todo professor conta pra gente, né? Anemia falciforme, que também é o tipo de anemia que a gente tem uma mutação nas moléculas da hemoglobina, ok? Então, quando elas se desligam lá do oxigênio, essas hemácias formam uma foice, elas ficam anormais, assim, né? A anatomia dela fica anormal. Isso tanto faz bloqueio de vasos, trombose, dano tecidual, necrose pulpar, inclusive, como também vai, logicamente, atrapalhar o nosso atendimento odontológico aí, né? No caso da anemia falciforme, é mais comum em pacientes negros, afrodescendentes. Então, se você atende bastante paciente afrodescendente, investiga um pouquinho melhor se ele pode ter ou não anemia falciforme. A anemia falciforme é mais fácil assim. Desde criança, geralmente, o paciente já pode ter o diagnóstico, é um diagnóstico médico, né? Uma condição bem específica. Não é algo assim que é difícil, digamos, de ter o diagnóstico. Também a gente tem talassemia, que também é uma alteração genética aqui relacionada à quantidade de hemoglobina no organismo, né? A talassemia, ela é interessante, aí você fica de olho em paciente que você atenda que tenha descendência. Cadê minha colinha aqui, ó? Portuguesa, espanhola, italiano, grego, egípcios, libaneses, esses pacientes de origem do Mediterrâneo, inclusive fala que é anemia do Mediterrâneo, né? São pacientes também que ter uma chance maior de ter talassemias. E ali, num caso mais extremo, também são pacientes com anemia aplásica, que eu tenho uma incapacidade
ou uma deficiência da medula óssea de produzir novas células, né? E aqui, geralmente, pacientes com leucemia, pacientes com algum quadro autoimune grave, né? Que tem uma aplasia de medula, mielodisplasia. Então, sim, também tem essas anemias num quadro mais grave, tudo bem, Doc? Eu não vou ficar focando muito aqui nesses quadros mais graves, porque não é exatamente o objetivo da nossa live hoje. Hoje a gente quer falar dessas anemias boazinhas, anemia leve, né? Que a gente quase não dá nada, mas que sim é importante para a nossa clínica, tá certo? Tudo bem aí até então? Tô recebendo vários corações, já vi os coraçõezinhos aqui no Instagram, e quem tá aqui comigo também aqui na página, a gente tá bombando, olha só, que legal, um monte de boa noite, um monte de palminha, valeu, adoro estar com vocês aqui, muito legal. Vamos seguir então, Pamela, onde que você quer chegar com tudo isso, né? Chegar em muitas coisas importantes. Curiosidade, e isso é muito importante se você é um dentista aí que trabalha na área de... Como que é aquela nova especialidade? Eu esqueci agora, Weder. Odontologia do esporte. Quem trabalha com odontologia do esporte, atende ali atletas ou pessoas que trabalham com alta performance, jogadores de futebol, competidores de luta, crossfiteiros, enfim. Olha que interessante. Quando a gente tem altitudes elevadas, vamos imaginar quem mora no Peru, ok? Vamos imaginar quem mora no Peru, né? Vocês já notaram que quando tem um jogo de futebol lá no Peru, a nossa seleção brasileira, ela vai para o Peru mais ou menos com uma semana, e no mínimo uns 3 dias de antecedência do jogo para se adaptar lá. Por quê? Porque no Peru, a nossa concentração de oxigênio é menor. A gente tem um ar rarefeito, né? Então, ali o volume de oxigênio ali por metro cúbico, né, de espaço no ar é menor do que aqui no Brasil. Então, se o jogador ir direto para um jogo com o Peru, lá no Peru, Cristi, fala para mim aí uma cidade do Peru super alta. Vamos para Bolívia, né? Não, Bolívia não, Peru, amor, você não lembra? Peru? Eu não sei também. Santa Cruz de la Serra na Bolívia? Santa Cruz de la Serra. Santa Cruz de la Serra é Bolívia também, né? Enfim, vamos imaginar aí, a pessoa é ótima na geografia. Eu só sou boa de pacientes alterações sistêmicas, ó, que geografia já começa a complicar. Então, vai lá jogar bola lá com a seleção peruana. O que acontece? Quando os jogadores chegam lá para o futebol, enfim, assim, despreparados, eles têm um rendimento muito menor, porque a quantidade de oxigênio que eles absorvem vai ser menor. Já os peruanos são eles nem notam essa alteração de oxigênio. Por quê, Pamela? Porque quando a gente tem uma menor pressão atmosférica, uma menor disponibilidade de oxigênio no ambiente, existe uma adaptação fisiológica maravilhosa do corpo, que é o aumento das hemácias. A gente chama de eritrocitose, tá? Então, o aumento da hemácia. Por que tem esse aumento, Doc? Como o organismo está num ambiente que esse ar é mais rarefeito, há uma deficiência, uma diminuição do oxigênio, a medula óssea pensa o quê? Opa, peraí, deixa eu produzir mais hemácia. Eu preciso de mais hemácia porque eu preciso carregar mais oxigênio para o tecido. Tudo bem? O que isso quer dizer? Se você, por um acaso, atende, às vezes, um atleta, um jogador de futebol, alguém que tem alta performance... Cristi, conecta aqui para mim, para a bateria, por favor. Você tem esse cuidado, e esse tipo de esportista, ele utiliza umas máscaras, vocês já viram aqui no Instagram, enfim, às vezes o trainer, o atleta, enfim, coloca uma máscara. O que aquela máscara faz? Ela diminui essa quantidade de oxigênio do ar para esse atleta. E aí, consequentemente, aí ele vai aumentar o número de hemácias. Ou seja, quando ele for lutar, quando ele for competir, ele vai ter muito mais resistência, né? Especialmente resistência aeróbica para fazer essa atividade. Olha que incrível isso, ok? A gente achando aí que anemia, que visopatologia, enfim, é uma coisa boba, a gente pode ter paciente assim. Então, já fica essa dica, anota aí. Às vezes, se você pegar um exame de sangue e você vê ali um aumento discreto, não é imenso, um aumento discreto de hemácia, numa eritrocitose, pode ser que esse paciente ou mora numa região, né, que é rarefeita, enfim, ele desceu até essa região para ser atendido por você, ou ele pode ser um atleta, pode ser um jogador, pode ser um esportista aí de alto rendimento. Top, né? Adendo aí para vocês, título de curiosidade. Bom, Pamela, ok, muito bem.
Que problemas a anemia traz? Né? Qual que é o problema do meu paciente ser aí um paciente anêmico, né? Eu peguei para vocês literatura, lógico, tudo que a gente traz aqui nas redes sociais é muito bem embasado, a gente estuda para falar para vocês. E eu trouxe um artigo, esse é um artigo brasileiro super legal, de 2012, do Afonseca, tá? E o que ele fala? Ele explica da correlação das alterações sistêmicas com reparo tecidual. Olha só. Estamos chegando, a coisa está começando a esquentar. Compartilha aqui, ó. A gente tem que chegar a 150 compartilhamentos. Aqui quem está no site e quem está no Instagram, para eu disponibilizar esse resumo para vocês, tá legal? Então vamos lá, vamos seguir. Compartilha aí pra gente. Muito bem. O que esse artigo mostra? Ele explica a relação, né, bonitinha da anemia, porque vamos lá, vamos colocar um raciocínio aqui. O paciente tem anemia. Consequentemente, ele tem ou uma quantidade diminuída de hemácias, ou a quantidade de hemoglobina dentro dessa hemácia é menor do que o normal, certo? Uma vez que eu tenho ali pouca hemoglobina, o que a hemoglobina faz? Essa bonita que vive ali dentro, que é mais ou menos praticamente composição inteira de uma hemácia, 95% da hemácia, é ela que faz o quê? Agarra ali no oxigênio vindo do pulmão e leva para o tecido. Ela é a responsável. Então, dentro da hemácia, vai lá a dona hemoglobina, se liga com o oxigênio e carrega ali o oxigênio para o tecido. Ou seja, se eu tenho uma diminuição da hemoglobina, um quadro de anemia, esse carregamento, ele está diminuído, ele está comprometido. E, consequentemente, a primeira situação clínica que a gente tem é uma dificuldade no reparo tecidual. Primeira situação clínica, ok? Todos os nossos tecidos, para a saúde de um tecido, a gente precisa de oxigênio. O que é um tecido necrosado? É um tecido que, por algum motivo, ficou sem aporte de oxigênio e necrosou, ok? Por um motivo bacteriano, por um motivo mecânico. O que é um paciente que sofreu um AVE? É um paciente que teve na região do cérebro uma diminuição, um bloqueio da entrada de oxigênio, de sangue carregado de oxigênio. N motivos, tudo bem? Então, o oxigênio, ele é vital para a saúde das nossas células. Onde não tem oxigênio, entra em processo de necrose. Simples, simples. Então, a primeira importância clínica para a gente é que um paciente anêmico vai ter uma dificuldade de manter os tecidos saudáveis, íntegros, um bom reparo, né? Uma boa cicatrização no geral. Tudo bem? Então, isso, inclusive, é o que o artigo afirma aqui para a gente. Muito bem, Pamela, entendi. Vamos levar isso para a clínica? Vamos lá? Como que a anemia, então, que esse é o motivo da gente maior estar aqui, como que a anemia interfere no meu procedimento odontológico? Pamela, por que você já não falou isso logo de cara? Porque, Doc, a gente tem que entender a fisiopatologia, a gente tem que entender o que é anemia, tudo isso que a gente falou, ok? Se a gente não tiver a fisiopatologia na nossa cabeça, esse processo, é muito mais difícil a gente entender qual é a correlação clínica. E eu estou aqui exatamente para isso, para ajudar vocês a entenderem essa ligação. Bom, então, como que interfere no meu procedimento odontológico? Vamos para situações clínicas diárias. Primeira situação, tá? Anota aí, é a dificuldade no reparo do tecido mucoso ou ósseo, ok? Então, vamos dizer lá que você fez a sua exodontia. Vou dar um exemplo. Fez a exodontia, tudo bem. Aparentemente, esse paciente é saudável, esse paciente não tem nada, não te relatou nada. Você fez a exodontia e aí, veja só, é aquela exodontia que leva um tempo maior para cicatrizar. O paciente sente desconforto, sente dor por mais tempo. Você olha aquela ferida cirúrgica, não é uma ferida cirúrgica bonita, sabe? Geral, pode até acontecer de você olhar e ter sinais flogísticos ali. Você vê que ainda tem eritema, ainda tem um pouco de edema. Então, isso é o primeiro ponto, ok? Você vai lá, faz a sua bichectomia maravilhosa, né? Quem não quer? Eu sou uma paciente bichectomizada, admito, também, docs. E você vai lá e a Pamela faz a bichectomia. Vou lá fazer a bichectomia e aí, ok, é um quadro de um paciente anêmico. Vai demorar mais o processo de cicatrização. Isso é o básico, começando por aí, tá bom? Gengivoplastia, mesma coisa. Osso-integração faz diferença, Pamela? Doc, osso também é irrigado com sangue, também é irrigado com oxigênio?
também, ok? Só para vocês terem ideia, mesmo um processo de ósseo-necrose, ok? Lógico que tem um envolvimento bacteriano aí também, mas um processo de ósseo-necrose é onde eu tenho uma deficiência do aporte nutricional daquele osso. E o aporte nutricional também tem oxigenação do tecido, tá certo? Por isso que entra em processo de necrose. Olha a importância disso, tudo bem? Então, a gente tem que ter isso. Pode ter uma dificuldade de ósseo-integração de implante? Pode, se o tecido ósseo não está bem alimentado, digamos assim, bem nutrido de oxigênio, sim, pode ter uma dificuldade também. Dá para dizer que Pamela é totalmente contraindicado, tá? Não estou dizendo isso, mas que sim, a literatura mostra pra gente que isso vai atrapalhar. Se você pegar agora todos os artigos que a gente tem na literatura, eu já li muitos artigos nessa vida, sobre pré-operatório, todos eles colocam. O paciente tem que ser feito o hemograma completo, tem que ser avaliado se o paciente tem anemia ou não, ok? Todos falam isso. Outra situação que pode atrapalhar na nossa conduta clínica, tá? Quanto menor a oxigenação dos tecidos, maior o potencial crescimento de bactérias anaeróbias, bactérias que sobrevivem sem oxigênio. Agora eu jogo a pergunta aqui para você que está no Instagram comigo, me responde. Eu já vi que tem aluna minha aqui, o Éder, já vi que tem aluna minha aqui que já me deu oi. E quem está aqui no site, tá? Então já me mandou tchauzinho aqui, vi a Núbia, vi de relance a Núbia. Então, aí eu pergunto para vocês, bactéria anaeróbia, uma infecção por bactéria anaeróbia, é fácil ou é difícil de controlar? É muito mais complicado. Se você não sabia, é muito mais complicado. Toda infecção que é uma bactéria anaeróbia, tem bactérias anaeróbias, é muito mais complicado. Pamela, que tipo de infecção odontológica tem bactéria anaeróbia? Quase todas, né? Incluindo infecção endodôntica. Tá certo? Então, esse já é uma situação importante. A gente pode ter um quadro, uma infecção mais grave, mais difícil de controlar. Até mesmo A Núbia mandou os presentes. Ai, Núbia, um beijo para você. Então, a gente tem também uma situação que eu posso ter uma dificuldade, mais difícil controlar, né? Mais difícil o reparo o controle dessa infecção, tá certo? Então, essa é a segunda situação. Outra situação, Éder, essa daqui você vai gostar, tá? Essa daqui, inclusive, não é muito fácil você encontrar na literatura, mas já tem pesquisa mostrando, até porque isso é uma coisa nova pra gente. Mas a neoformação de colágeno, vou até ler aqui para falar direitinho, ó. A neoformação de colágeno é dependente de uma boa oxigenação dos tecidos. Se você não sabe, o colágeno é basicamente uma das principais proteínas que a gente tem no nosso organismo, né? Então, ela tá na nossa pele, tá nos nossos músculos, o colágeno também tá presente em ligamentos, enfim, tudo. E aí, quando a gente pensa ali lá na ROF, que o Éder adora, o Éder, a professora Natália Fischer, super mestres aí da ROF. Então, quando a gente pensa em ROF, um paciente com uma anemia é contraindicado? Não, mas pode ser que você faça aquela ROF e você não tenha aquele super resultado. Por quê? Talvez a neoformação do colágeno não está ali tão processando de forma correta. Essa neoformação está ali prejudicada, entendeu? Não que ela não ocorra, ok, Doc? Não estou dizendo aqui que ela não ocorra, mas você pode ter um resultado abaixo do esperado. E quando a gente pensa em harmonização, procedimento estético, a exigência é grande, não é mesmo? Tudo bem? Então, essa é a terceira situação. Quarta situação, tem várias, ó, tô correlacionando um monte para vocês aqui. Quarta situação, ok? Anemias mais graves, tudo bem? Podem interferir na remodelação e neoformação óssea. Anemias mais graves pode acontecer isso. Até porque, por exemplo, as talassemias, estou dando um exemplo, elas causam alteração, inclusive, nos ossos do crânio. Há uma alteração, uma formação, uma remodelagem óssea diferente para os pacientes com talassemia. Pamela, isso pode comprometer, dependendo do meu implante? Sim, sim. Não dizer que não dá, não vai comprometer. Oi, Éder, diga. Top. Muito interessante. Tá, então eu já respondi. É sempre reforçando aqui, gente, a gente não pode ser sensacionalista. A gente não pode, não sou e não vamos ser.
A gente não pode jamais dizer que o paciente tem anemia, está contraindicado, deu tudo errado ou tem uma falha total. Sim, alguns procedimentos podem ter falhas totais por causa de alterações sistêmicas, com certeza. Inclusive, isso é tema da nossa Masterclass, né, Weder? Quem ainda não se inscreveu na Masterclass, já estou convidando aqui, ok? Mas, no caso da anemia, não contraindica, a gente não tem relato na literatura que vai ter uma falha total, tá bom? Porém, pode comprometer o resultado, pode ter um resultado diminuído, né? Você está querendo tanto aquela coisa, o paciente tem aquela expectativa, e aí você fez lá a harmonização e, sei lá, teve uma falha? Pode ser sim. Não, a gente não pode deixar de ter essa hipótese, ok? Porque o que a gente tem da fisiopatologia é muito clara, muito clara. Cristi, coloca aí para mim, por favor. Só um pouquinho aqui, Docs, pessoal, vou ajeitar aqui. Aí, foi. Tudo bem? Então, sim, pode ter correlação, pode influenciar, sim, a harmonização. E aí, a quinta situação para vocês aqui, ó. Anemia, ela falou harmonização, falou orto, né? Desculpa, Weder. Em orto, sim, irrigação de tecido, com certeza pode ter, não contraindica a orto, que isso fique bem clara, mas você pode ter dificuldade de movimentação nesse paciente, sim. Não só na anemia, existem várias outras alterações sistêmicas, mesmo as subclínicas, mesmo as iniciais, que podem deixar esse seu resultado aquém do que você estava esperando na orto, ok? E o pessoal acha que orto é procedimento minimamente invasivo, né? Eu acho, de certa forma, invasivo, sim. Tem muita coisa que pode atrapalhar a orto aí. Ok? Quinta situação clínica para vocês aí. Estou finalizando já. Anemias moderadas a graves também podem estar relacionadas com diminuição de leucócitos, que são as células de defesa, e com plaquetopenia. Então, é mais um motivo para a gente investigar melhor essa anemia. Tudo bem, Doc? Tranquilo aí com vocês? Ok? Pamela, finaliza aí para mim me respondendo, se tá essa dúvida na cabeça de vocês. Dá para atender um paciente com anemia, né? Como que eu descubro que meu paciente está com anemia, se você tem alguma dúvida? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, vamos lembrar disso. Existe uma diferença entre procedimento eletivo e procedimento emergencial, tá? Procedimento emergencial não dá nem tempo, o paciente chegou com dor para você, não dá nem tempo de ele solicitar algum exame de sangue, não dá nem muito tempo de você ter uma avaliação profunda da anemia, né? Então, ali é indiscutível, dor é primeiro lugar. Agora, procedimentos eletivos, a gente sim tem relatos na literatura que sempre o ideal é o paciente não estar nesse quadro. Ele precisa tratar a anemia para você fazer o procedimento eletivo. Ainda mais, vamos colocar você que está aqui comigo, que faz implante ou que está planejando uma orto. Imagina um protocolo, né? Uma reabilitação extensa. Ou você precisa fazer exodontia ali de vários terceiros molares. Enfim, vamos pensar numa exodontia no planejamento extenso, um planejamento estético, que sim, é um pouco mais, digamos assim, o investimento que o paciente faz é maior. Então, se você está planejando um procedimento eletivo, Doc, e você quer ter sucesso absoluto, você não quer dar margem para o azar, sim, sem dúvida nenhuma, o paciente tem que estar num quadro estável, né? E a gente, mais do que isso, tem que saber identificar essa anemia subclínica, né? A gente, às vezes, pede lá o hemograma e olha aquilo, olha lá a hemácia, e não olha todos os outros parâmetros. Os outros parâmetros falam muitas coisas. Eu precisaria, assim, de mais pelo menos 1h30 para eu explicar cada parâmetro para vocês. Então, a gente não consegue aqui. Mas todos os outros parâmetros têm que ser avaliados, tá bom? Porque todos eles mostram sinais muito interessantes dessas anemias subclínicas, dessas anemias mais perigosas, aí, silenciosas, tá certo? Bom, outra situação também, como eu falei, o diagnóstico, já citei aqui, é feito através do hemograma, né? Então, a gente observa ali o nosso eritrograma. Dentro do hemograma tem eritrograma, leucograma, contagem total de plaqueta. Então, a gente analisa o eritrograma e os parâmetros juntos devem ser analisados para eu ter um diagnóstico assertivo, tá? Não só se o paciente tem anemia, ou se essa anemia é mais leve, é moderada, é grave, é algo que você consiga tratar ou não, você tem que encaminhar para o médico. Beleza? Tranquilo? Ok? E aí, ó, existe alguma recomendação? Vou deixar algumas recomendações para vocês que vão fazer o planejamento odontológico de um paciente anêmico. Eu peguei um artigo aqui da Revista Americana de Anestesiologia Clínica. Vocês vão ver nas próximas lives, Doc, que eu uso artigo de dentista odontológico, mas eu uso muito artigo médico. Eu gosto muito, eu tive essa vivência, essa troca com médicos na época da residência, e desde
até hoje, né, trabalhando, que eu não consigo largar. Então, muitas coisas eu me baseio a partir de artigos médicos. E esse aqui é um artigo sobre pré-cirúrgico de pacientes para cirurgias maiores, né? E é dessa revista de anestesiologia. Bom, o que ele recomenda aqui pra gente? A primeira recomendação é que, assim, se o paciente chegar para você com um hemograma de 3 meses atrás, não adianta nada, tá? Um hemograma pré-cirúrgico, especialmente, antes desses planejamentos maiores, tem que ter ali, pelo menos, assim, no máximo, 28 dias. Essa é a validade do exame de sangue quando a gente pensa em anemia, tá legal? Pode ser menos, para outras patologias é menos do que isso. Para outras patologias, dependendo, é uma semana, 3 dias, 48 horas, também tem disso. Tudo bem? Além disso, a recomendação aqui do artigo é que essa hemoglobina, essa anemia tem que estar numa faixa de normalidade, tudo bem? Procedimentos eletivos, esse que você está fazendo um planejamento extenso, é interessante, né? Eu vejo isso muito, tá, Weder? Eu vejo colegas, às vezes, que, tipo, pedem tomo, pedem raio-x, fazem ali 500 mil moldagens digitais e tudo mais, e acabam esquecendo de olhar dos fatores mais importantes para o sucesso do seu procedimento odontológico, que é o paciente, que é o fator paciente, o fator alterações fisiológicas, alterações da idade, alterações patológicas mesmo do paciente, tá legal? Então, por isso que é importante a gente sempre analisar por um total esses pacientes, ok? E a Lili também recomenda, né, que se essa anemia foi identificada, tem que ser investigado melhor qual que é a causa, se é só nutricional, se o paciente tem alguma outra alteração sistêmica grave, como insuficiência renal crônica, como doenças inflamatórias intestinais e tudo mais. Tá certo? É isso, Éder. Vamos para as perguntas, que o povo aí já meu monólogo aqui tá ótimo. Uau, tá lotado o nosso site aqui, Weather. Gente, que legal que vocês estão aqui comigo. Sério? Eu tô no cappuccino hoje, ó. Tô no cappuccino. Gente, quem tá aqui no site Tá. Quem tá aqui no site, coloca aqui embaixo as perguntas, ou como eu falei, coloca alguma coisa que você aprendeu de novo que você não sabia. Isso vai ser um feedback super legal pra mim, de verdade, tá legal? Deixa aqui embaixo. Dá. Ó, quem entrou agora, fechando 150 compartilhamentos, tudo isso que eu falei para vocês, as fontes dos artigos que eu utilizei, vai num resumão para vocês que eu preparei, tá? Mas vocês têm que ajudar a gente, porque a gente quer fazer bombar essa live. A gente tem que... Doc, isso é um propósito meu, inclusive... Nossa, já tem uma semana que eu tô planejando essa live. Eu estudei, pesquisei os artigos e tudo mais. Tem! Ó, e eu e o Éder decidimos fazer o seguinte. Semana que vem, provavelmente na quinta-feira, né, o Éder, no mesmo horário, a gente vai ter uma nova live, assim, tudo sobre essa relação de exames de sangue, sucesso de procedimento odontológico. Então, a gente quer que o nosso tema, nosso próximo tema, seja algo que realmente vocês têm dúvida e necessitem. Então, por favor, quem está aqui no site, qual que é o tema que vocês querem para a semana que vem? Vamos criar essa enquete aqui. Deixem aqui embaixo tudo sobre exames de sangue, que vocês têm dúvida, ou algum procedimento odontológico que vocês querem saber, Pamela, e aí, que tipo de exame que eu peço, que tipo de alteração que é importante eu avaliar. Se vocês quiserem, coloquem aqui o que for mais pedido, aí a gente vai planejar para a semana que vem, tá? É isso, Éder? Massa! Ó, o Adriano colocou aqui exames complementares de forma geral, diabéticos, nossa, diabéticos, oh meu Deus, glicemia, tá aí uma coisa importante. A gente, olha, eu não nego, o Éder, eu não nego, eu adoro falar sobre isso, eu não nego, eu sou a louca da alteração sistêmica, eu sou a louca do exame de sangue, eu adoro. Muito bom, vamos.
Éder, eu quero aproveitar aqui para falar, gente, é o seguinte, tudo que a gente traz aqui, eu sei que o Éder também, a gente pesquisa, tem embasamento, então se por um acaso vocês fizerem alguma pergunta que eu não tenho certeza absoluta, vocês podem me mandar, pode mandar por direct lá no site perdão, no Instagram da Odonto Brands, enfim, ou mesmo aqui embaixo, que aí eu pesquiso melhor para dar uma resposta concreta para vocês, tá? Então, ninguém sabe tudo, muito menos eu, e eu não gosto de falar alguma coisa que eu não tenho certeza absoluta, especialmente para confundir vocês. E acredito que eu vou ajudar, mas se tiver alguma coisa, tudo bem, eu pesquiso e trago depois. Perfeito, perfeito. Qual que é o nome do colega mesmo? Deixa eu pegar aqui. Godoy. Ricardo Godoy. Ricardo, excelente pergunta. Não só um hemograma completo, mas existem outros parâmetros que a gente pode solicitar também, tá? Vou aproveitar, Éder, para convidar vocês para a Masterclass. Eu e Éder planejamos uma Masterclass, vai acontecer entre os dias 12 e 19 de agosto, agora, já tem daqui 2 semanas mais ou menos, né? E dentro dessa Masterclass, a gente quer destrinchar melhor esses assuntos, ok? E na ROF, Ricardo, não só o hemograma, né? O eritrograma, ele tá dentro do hemograma. Então, você pede o hemograma completo, ele já vai estar lá bonitão. Não só isso, mas existem vários outros fatores, hormônios, vitaminas, tudo isso pode influenciar sim no sucesso da sua ROF, tá? ROF é incrível, isso tá ganhando uma força imensa na odontologia. O Elder sabe falar disso melhor do que eu, porque ele sabe o sucesso que tá tendo os alunos que fazem ROF. E sim, tem vários parâmetros além disso. Sugiro fortemente você estar com a gente na Masterclass, que a gente vai tentar esmiuçar isso um pouquinho mais. É verdade, Wilder. É verdade. O cara que entende de gestão, gente, tem já uma visão, ó, lá na frente, com certeza. Eu concordo contigo plenamente. Isso é importante, porque a gente faz uma anamnese, certo? E aí, às vezes, a gente fica na anamnese, a gente confia no que o paciente está dizendo pra gente. Eu quero, assim, para deixar claro, não é, Docs, que o paciente ele mente pra gente, tá? Mas, por exemplo, anemia. E às vezes ele nem sabe que ele tem. Grande maioria das alterações sistêmicas, crônicas especialmente, o paciente não sabe. Ó, vou dar um exemplo, tá, Éder? Vou dar um exemplo. Por exemplo, insuficiência renal crônica, tá? Para o paciente começar a apresentar sinais e sintomas importantes, ele já tem que ter perdido mais de 50% da função renal. Isso é muita coisa. É muita coisa. Então, antes disso, ele já é um renal, ele já tem um comprometimento da filtração glomerular, só que não aparece. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, ele pode dizer que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo, e aí você confia, e ele mesmo acha que tá tudo bem com ele. Né? E imagina lá você fazer um procedimento extenso, um planejamento longo, um planejamento que foi custoso, digamos, não é custoso, a gente sabe, mas foi um investimento alto que o paciente fez. Né? Então, eu, sinceramente, considero que, com certeza, para sua proteção judicial, acontece qualquer falha. Ai, falhou o implante. Né? Peraí, eu sei o protocolo, eu sigo os protocolos de implantodontia mais atuais que a gente tem na literatura, tenho experiência com isso. E olha aqui, eu olhei os exames de sangue da senhora e tinha essa alteração sistêmica. Certo? Tinha isso daqui, né? Pode ser uma anemia, tinha essa anemia, ou tinha, enfim, tinha qualquer outro, tinha alterações nos parâmetros de marcadores de remodelação óssea, né? Então, é legal para o paciente estar ciente, você estar ciente, e se acontecer qualquer coisa, qualquer, enfim, eventualidade, você tem uma prova que você assistiu de forma correta esse paciente. É isso, Éder. Rafaela pergunta. Ótima pergunta, ótima pergunta. Vou até pegar meu resuminho aqui do paciente talassêmico, né?
Deixa eu lembrar. Faz um tempinho já que eu não atendo o paciente talassêmico. Ok. Bom, a gente tem que pensar bastante. Qual que é o nome da colega? Qual que é o nome dela, Weder? Rafaela. Tá com infecção e ainda para ajudar ele tá talassêmico, né? Olha, Rafaela, eu sugiro bastante você investigar melhor como que está sendo o tratamento desse paciente. Então, os pacientes talassêmicos, eles vão usar medicações específicas. Vou ser muito sincera para você aqui, que eu não lembro exatamente quais são os medicamentos, mas são medicamentos que vão ajudar ali nessa produção de hemoglobina, porque aqui eu tenho um paciente com déficit de produção de hemoglobina e, consequentemente, vai ter um déficit de oxigenação. O que eu posso te afirmar é que se esse paciente tem esse quadro de saúde e ele está tendo essa infecção local aí, sem dúvida nenhuma, a patologia dele está comprometida, digamos assim, está descompensada, não está sendo bem assistida. Então, o primeiro passo é você ter certeza que esse paciente está se tratando, está tomando a medicação, está sob acompanhamento, né? O médico que você pode encaminhar, inclusive, é um hematologista, essa é a especialidade de pacientes com alterações de discrasias sanguíneas, enfim, alterações nos parâmetros do sangue. Então, sugiro você, com certeza, provavelmente, se você solicitar algum exame de sangue dele, especialmente o eritrograma, você vai ter alterações, com certeza. Só que aí, se ele tá nesse quadro descompensado, sem dúvida nenhuma, vai ser muito mais exacerbado as alterações odontológicas nele. Então, uma infecção que era assim, no paciente com uma talassemia não assistida, não cuidada pelo médico, vai ser uma bega numa infecção. É o que você está vendo aí, né, na sua clínica. Você está tentando, às vezes, usando o antibiótico de forma correta, porque fala, pô, mas eu estou passando antibiótico, né? Agora eu te pergunto, tá, Rafaela? Ok, tô fazendo antibiótico ali. Tá, mas se eu tenho uma anemia, onde eu tenho uma dificuldade de chegar ao oxigênio, tá tentando o antibiótico trabalhar, matar a bactéria, mas eu não tenho vitalidade daquele tecido. Mesmo as células reparadoras ali estão chegando com dificuldade, não tem oxigenação, tá? Então, nesse caso, provavelmente não foi a sua inabilidade ou algum problema no seu procedimento. Eu duvido muito. É um quadro de instabilidade desse paciente que tem que ser vista. Enquanto ele não compensar essa doença nesse caso específico, aí realmente pode manter ainda essa infecção. E você mandar antibiótico ali e nunca resolver, né? Talvez esteja até acontecendo isso. Sim. Exatamente. Às vezes, Rafaela, às vezes... desculpa, Éder, manda ver. Aham. Ozonoterapia, existe isso também. Gente, eu tô ouvindo o Éder aqui, tá? Exatamente. Muito bem colocado, Éder. Eu caí lá do Instagram, mas já vamos aceitar. Aí, pronto, já estou aceitando aqui o Éder. A gente exatamente está fazendo essa discussão, e o Éder colocou um ponto muito bom, tá, Rafaela? E o ponto é o seguinte: o interessante da gente fazer uma avaliação pré-operatória mais assim, digamos assim, tirar essas veias. Às vezes a gente tem uma venda nos nossos olhos, né? Quase, na grande maioria das vezes o dentista tem essa venda. Então, eu vou fazer o procedimento odontológico. Se eu não solicitar, às vezes, um exame, não tiver um cuidado
um preparo melhor, eu não vou estar vendo o que está acontecendo. Então, possivelmente, se você já identificou que era um paciente com talassemia ou não, mas você foi fazer um procedimento cruento, invasivo, se tivesse sido realizado os exames de sangue antes, pode ser que você já teria notado isso, já teria notado essa descompensação do paciente talassêmico. Aí você fala, peraí, né? Peraí que aqui a coisa está um pouco mais complicada, está um pouquinho mais delicado, então você vai ter que cuidar disso, você vai ter que realmente resolver antes da gente seguir com o andamento do procedimento, tá? Mas enfim, também não sei, pode ter sido uma emergência, né? Também tem disso. Fica aí. Weder, voltei, tô aqui, né? Tá, eu só não tô te ouvindo, Weder. Você tá ouvindo aí, Cris? Tá com delay. Tá com ela? Eu só não tô ouvindo o Weder. Gente, espera aí que eu tô... Espera aí. Deixa eu ver o que aconteceu aqui que eu não tô te ouvindo. Só um minuto, gente. Que é o meu. Deixa eu... Não, peraí, Cris. É que esse daqui tá... Vou ligar e desligar aqui, tá, Weder? E aí a gente... Tá bom, espera um pouquinho que tem um assunto bem legal aqui para eu perguntar para você. Opa! Ah, estamos aqui para isso. Gente, ó, é possível que no Instagram talvez daqui a pouco acabe aí, né, Weder? Mas eu continuo aqui, tá? Aí o Weder, sabe o que você faz? Você me liga e me manda... Ah, então beleza. Então vai, tô ouvindo agora. Foi, fechou. É... Ótimo, ótima pergunta. Tá. Primeiro ponto é que, como eu falei, a gente tem que diferenciar um procedimento eletivo de uma urgência. Urgência é prioridade. O paciente está com dor, você precisa fazer aquela extração, não tem o que fazer, né? Você tem que extrair. Tá com possível diagnóstico de anemia? Poxa, emergência, cara, não tem muito o que fazer, você tem que resolver. Ok, Pamela, eu vi que tá complicado. Bom, aí vai aquele pós-operatório maravilhoso que, inclusive, a literatura recomenda. O cuidado com o controle bacteriano. Então, se o paciente tem essa infecção, já você vai ter que utilizar uma antibiótica terapia, já para resolver essa infecção, provavelmente, o paciente está com dor, vai ser um abscesso, algo do tipo. Então, você vai iniciar com a antibiótica terapia para resolver isso, e também todos aqueles cuidados. Weder, eu gosto muito de reforçar isso. A gente pensa tanto na amoxicilina, no azitromicina, clorexidina 0,12%, uma coisa tão simples e tão negligenciada. Clorexidina 0,12%. Você tem que passar os cuidados pós-operatórios para os pacientes. Além disso, deixar claro que pode ter, deixar para o paciente claro, olha, eu estou vendo que às vezes você pode ver que o paciente está anêmico, né? Isso é um dos sinais clínicos, assim, importantes. O paciente está anêmico. Quando chega na anemia, a hemoglobina dele com certeza está já bem baixa. Então, o senhor pode ter um problema de cicatrização. Então, eu vou fazer porque o senhor está com dor, mas fique ciente que a gente vai ter que acompanhar mais de perto isso, porque pode ter um retardo, um atraso na sua cicatrização. O paciente tem que estar consciente disso. Você está resolvendo, mas ele tem que saber que não vai ser aquela mil maravilhas por essa alteração sistêmica. Tirei a dúvida? Boa notícia do Weder. Quem está no site... Foi! 150 compartilhamentos no site. Gente, cara, vocês são 10. O Éder tá dando um recado lá no Instagram, tá, pessoal? A gente conseguiu todos os compartilhamentos. Tem uma pergunta do Guilherme. Ai, acabou aqui a live, nossa. Que dó. Deixa eu ver se eu consigo transmitir aqui e chamar o Éder pra gente continuar. Aqui, o Éder vai conseguir já.
E aí a gente já volta. Voltamos! Gente, deu uma hora. Vocês acreditam que tem uma hora que a gente tá aqui falando? Eu não vejo a hora passar. Vamos lá. Pronto, já o Éder já aceitou aqui. Muito bem. Oi. Já tô entrando, Éder, na live do Instagram. Hoje a gente tá uma loucura aqui, gente. Mas o importante é passar o assunto para vocês. Aham. Ótimo, ó. Recado do Éder aqui. O Éder, você finalizou aqui no Instagram o recado? Quer falar mais alguma coisa? Já convidei para Masterclass. Tá, é isso aí. Com certeza. Eu vou até finalizar aqui então no nosso site. Até mais. Gente, ó, recado do Elder então. É o seguinte, como a gente conseguiu atingir, vocês nos ajudaram a atingir 150 compartilhamentos aí, a gente vai disponibilizar o resumão dessa live. Então, tudo que eu falei aqui, os artigos que eu citei, vai estar nesse resumão. Como que você faz para você pegar esse resumo, então, segundo o Éder aqui? Você tem que estar cadastrado na lista da Odonto Brand. Então, se você não conhece ainda, vai lá. Tem o link no Instagram também, né, Éder? E aqui você está no site da Odonto Brand. Então, se você ainda não é cadastrado, você se cadastra. Tem até aqui embaixo, eu acho que é desse, deixa eu ver, desse ladinho aqui, tem um link para você se cadastrar na Masterclass. Então, você se cadastra na Masterclass, já vai entrar na lista da Odonto Brand, dos conteúdos que a Odonto Brand coloca exclusivos por e-mail. E aí, quem tiver cadastrado na lista já vai receber. É isso, né, Éder? Amanhã de manhã o Éder já manda esse resumão para vocês guardarem aí tudo que a gente falou, tá certo, Doc? Prazer imenso estar aqui. Semana que vem provavelmente tem live, então deixe os assuntos que vocês querem relacionados ao exame de sangue, relacionados ao sucesso do seu procedimento, aqui embaixo nos comentários, ok? E se inscreva na Masterclass, tá? Na Masterclass a gente vai acontecer do dia 12 ao 19, é gratuita, 100% gratuita, vai ser tudo online. E aí a gente preparou aí um conteúdo muito, muito especial, muito mais bem produzido para vocês. Não teremos falhas aqui de falhas do site, enfim. Então vai ter um conteúdo maravilhoso e vai fazer diferença para vocês, eu tenho certeza. Então a gente vou te contar realmente vários segredos aí. Não, no YouTube eu tô aqui ainda. Quer que eu finalize aqui já? Estamos aqui ainda. Hoje. Hoje o YouTube teve atualizações. Eu também! Super! Super! Que legal. Gente, obrigada. Então é isso. Melhor que Netflix é o Panflix. Porque eu Doutor Netflix. Enfim. Ó, então é isso. Participem. Ah, tu foi? Ah, garota, hein? Sem rugas. Ah, sem rugas.
Muito bem. Então, ó, se inscrevam para a Masterclass, vai ser legal para você. A gente está preparando vários pontos que você provavelmente não viu na faculdade, não viu em nenhuma especialização sobre aí o sucesso dos seus procedimentos relacionados a essas pequenas alterações sistêmicas subclínicas, e a gente vai estrinchar melhor isso na Masterclass, tá certo? Obrigada, um beijo enorme quem estava aqui no site da Odonto Branding. O Éder tá mandando um tchau, um abraço imenso. E, enfim, semana que vem tem mais, tá certo? Deixa aqui os comentários, então, o que vocês querem para semana que vem. É isso? Tchau, pessoal. Vou desligando aqui, então. Tchau, Éder. Encerrando.